A história de 800 anos da Universidade de Oxford jamais havia presenciado um silêncio tão absoluto. O professor Harrington acabara de afirmar: a África não contribuiu em nada para a civilização humana. Ibrahim Traoré levantou-se de seu assento enquanto 500 acadêmicos prendiam a respiração. Mas ninguém poderia prever que suas palavras, nos 10 minutos seguintes, se tornariam virais e destruiriam a carreira do professor. O Teatro Sheldonian de Oxford estava lotado naquela tarde de março. A ocasião era uma palestra rotineira sobre liderança global no século XXI, com a participação de líderes mundiais e acadêmicos. O presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, havia sido convidado dentro da série de palestras sobre liderança africana. Sentado discretamente na primeira fila, trajava um simples terno escuro e tomava notas enquanto os palestrantes abordavam temas como desenvolvimento, democracia e cooperação internacional. Às 15h30, o professor Edmund Harrington subiu ao palco. Um homem nos seus 60 e tantos anos, cabelos prateados e óculos de aro fino, era respeitado por suas décadas de publicações sobre a história europeia. Sua apresentação foi impressionante. Bolsista de Oxford, autor de 12 livros, detentor de 3 doutorados honorários. Ao iniciar sua palestra sobre os fundamentos da civilização moderna, seu tom era confiante, quase arrogante, como se suas conclusões fossem incontestáveis. Quando examinamos os pilares do progresso humano, começou Harrington, com a voz ecoando no salão histórico, vemos um padrão claro: a matemática da Grécia, o direito de Roma, a filosofia da Alemanha, a inovação industrial da Grã-Bretanha. Ele fez uma pausa, olhando a plateia por cima dos óculos. Os fundamentos da civilização são, sem dúvida. Traoré tirou outro documento. Então falemos do osso de Ishango, da atual República Democrática do Congo. Tem 20.000 anos e mostra evidências de números primos, multiplicação e divisão, o que antecede a matemática grega em quase 19.000 anos. Fez uma pausa para que os números fossem assimilados. Quer exemplos mais recentes? Pois bem, falemos da Universidade de Sankoré, em Timbuktu. Com 700.000 manuscritos e 25.000 alunos no século XII, enquanto Oxford ainda era um aglomerado de tabernas. O público agora permanecia em silêncio total, pendente de cada palavra. Traoré prosseguiu, com voz firme e digna: o senhor mencionou que o direito vem de Roma. Que tal a Constituição da Confederação Achante, que previa freios e contrapesos 3 séculos antes da Constituição Americana? Ou o Parlamento de Buganda, que já possuía um sistema democrático complexo, enquanto a Europa era governada por monarcas absolutos? Falou da filosofia da Alemanha? Agora Traoré estava totalmente no controle. O senhor já leu os textos filosóficos de Zera Jacob, o pensador etíope do século XVII, que formulou ideias sobre investigação racional e direitos humanos antes mesmo do iluminismo europeu. Seu discípulo, Valdar Huat, escreveu tratados sobre ética comparáveis aos produzidos na Europa naquela época. Mas é claro, eles escreveram em guês e não em latim. Talvez por isso não tenham valor em sua visão. Harrington tentou interromper. São exemplos isolados, mas Traoré ergueu a mão e, surpreendentemente, o professor silenciou. Isolados, professor? Deixe-me falar sobre o que é isolamento. Isolamento é quando a Biblioteca de Alexandria, fundada por uma dinastia africana, abrigava o conhecimento do mundo, enquanto os antepassados dos fundadores de Oxford ainda viviam em cabanas de barro. Isolamento é quando matemáticos africanos já calculavam a circunferência da Terra, enquanto na Europa acreditava-se que ela era plana. O senhor quer contribuições para a civilização? A voz de Traoré subiu levemente pela primeira vez. Falemos sobre medicina. A primeira cirurgia bem-sucedida de catarata foi realizada no Mali, no século XIV. A primeira cesariana com sobrevivência da mãe e da criança foi feita em Uganda, em 1879, com técnicas que só apareceriam na medicina europeia 50 anos depois. A primeira vacinação, professor, não foi a de Jenner com a varíola bovina, mas sim a variolação usada na África Ocidental.
e levada às Américas por africanos escravizados. Ele ergueu outro papel: arquitetura. As propriedades acústicas do Grande Zimbábue superam as da engenharia moderna. As pirâmides núbias são mais antigas que as egípcias. As igrejas escavadas na rocha, em Lalibela, foram esculpidas a partir de blocos inteiros de rocha vulcânica, com uma precisão que ainda desafia os engenheiros contemporâneos. Mas talvez o senhor nunca tenha ouvido falar disso, pois não encaixa na sua narrativa sobre a suposta primitividade africana. A mudança no ambiente era visível. Estudantes antes distraídos agora estavam sentados eretos, muitos tomando notas. Professores acenavam em concordância. Alguns visivelmente desconfortáveis, outros absorvendo aquela informação pela primeira vez. O rosto de Harrington passou do desprezo à defensiva, e depois aquilo que parecia ser puro pânico. Mas Traoré ainda não havia terminado. Vamos falar de metalurgia, prosseguiu com voz firme, carregada de certeza. O povo Raia da Tanzânia produzia aço carbono em fornos há 2000 anos. Técnica que só surgiria na Europa na Revolução Industrial. Os bronzes do Benin são tão avançados que, quando os europeus os viram pela primeira vez, se recusaram a acreditar que foram feitos por africanos. Preferiram criar a teoria de que artesãos portugueses perdidos haviam os produzido. Agricultura. Os africanos domesticaram o milheto, o sorgo, o arroz africano, o inhame, o feijão fradinho, a melancia e o quiabo. Desenvolveram complexos sistemas de irrigação no Sahel, capazes de sustentar cidades com centenas de milhares de habitantes. Enquanto a Europa vivia a sua idade das trevas, a agricultura em terraços dos povos Dogon já sustentava comunidades há mais de 1000 anos, em terrenos onde métodos europeus fracassariam em uma estação. Traoré fez uma pausa. Olhou diretamente para Harrington, que agora suava visivelmente, mesmo com o clima ameno do auditório. Mas talvez mais importante, professor, falemos sobre o conceito de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Enquanto a filosofia europeia se fixava em direitos individuais e conquista, a filosofia africana desenvolvia ideias de justiça restaurativa, responsabilidade coletiva e dignidade humana. Valores que o mundo civilizado só agora começa a compreender. A tragédia, professor Harrington, disse Traoré, agora com voz suave, porém cortante. Não é que a África nada tenha contribuído para a civilização. A tragédia é que estudiosos como o senhor passaram séculos apagando, ignorando e menosprezando essas contribuições. Quando a biblioteca de Timbuktu estava em seu auge, com mais livros do que qualquer universidade europeia, seus ancestrais nos chamavam de analfabetos. Quando nossos astrônomos acompanhavam o movimento das estrelas, éramos chamados de supersticiosos. Quando nossos curandeiros realizavam cirurgias complexas, eram rotulados de feiticeiros. Ele pegou um último documento de sua pasta. Este, professor, é uma carta de Cecil Rhodes, fundador da bolsa que, talvez, tenha financiado sua educação. Nela ele afirma explicitamente que a história africana deve ser suprimida para justificar a colonização. A sua ignorância, professor, não é acidental. É o resultado de um esforço sistemático e deliberado para apagar as contribuições africanas à civilização humana. E o senhor tem sido parte disso por 47 anos. O silêncio no teatro era absoluto. Harrington estava parado ao lado do palco, a boca abrindo e fechando, mas nenhuma palavra saía. Traoré ainda não havia terminado. Eu poderia continuar por horas, professor. Poderia falar dos cálculos astronômicos dos Dogon, que conheciam Sirius B séculos antes que telescópios ocidentais pudessem detectá-la. Poderia descrever a geometria fractal presente na arte africana muito antes de Mandelbrot. Poderia explicar como a tradição africana de chamada e resposta na música deu origem ao jazz, ao blues, ao rock e a praticamente todas as formas de música popular. Mas creio que já deixei meu ponto claro, concluiu Traoré. A pergunta não é se a África contribuiu para a civilização. A pergunta é por que o senhor, um professor em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, não sabe disso? Ou pior, ele pausou encarando Harrington. Por que sabe e escolhe negar?
O primeiro aplauso veio de uma jovem africana na terceira fileira, depois outro. Em segundos, o teatro inteiro explodiu em aplausos. Estudantes se levantaram, depois professores, até mesmo alguns administradores. Mas a reação mais surpreendente veio de uma professora idosa na primeira fileira. A professora Mary Whitfield, chefe do Departamento de Estudos Africanos, levantou-se e falou ao microfone. "Senhor presidente", disse ela, reconhecendo finalmente o título de Traoré. "Como membro desta instituição, peço desculpas. Suas palavras hoje revelaram uma lacuna vergonhosa em nosso currículo. Proponho que Oxford revise imediatamente seus programas de história para incluir as contribuições africanas que o senhor destacou." Os aplausos voltaram ainda mais intensos. Harrington, isolado no canto do palco, olhava em volta desesperadamente em busca de apoio, mas não encontrou nenhum. Sua autoridade, construída ao longo de décadas, evaporou em apenas 10 minutos. Quando o silêncio finalmente se restabeleceu, Traoré falou mais uma vez. "Não estou aqui em busca de desculpas", disse ele em voz baixa. "Estou aqui pela verdade. E a verdade é que a civilização humana não pertence a um único continente ou povo. Ela é o resultado da soma de todas as realizações humanas. Desde o primeiro cálculo feito em um osso africano até as descobertas científicas mais recentes. Mas enquanto professores como o Dr. Harrington continuarem ensinando uma história intencionalmente incompleta, continuaremos alimentando a ignorância e o preconceito. Hoje nesta sala, temos uma escolha: continuar com as mentiras ou abraçar a verdade plena, rica e complexa das conquistas da humanidade." Ele recolheu seus papéis e caminhou de volta ao assento. Ao passar por Harrington, fez uma breve pausa. "Professor", disse em um tom contido, mas audível pelo microfone, "deixei cópias de todas essas fontes com o seu departamento. Espero que encontre tempo para lê-las." O impacto foi imediato. Em poucas horas, vídeos da resposta de Traoré já circulavam nas redes sociais, com títulos como "Presidente africano humilha professor racista de Oxford" e "A maior resposta da história acadêmica." No dia seguinte, as gravações somavam milhões de visualizações. A imprensa internacional repercutiu o caso. Acadêmicos de universidades africanas adicionaram ainda mais exemplos que corroboravam os argumentos de Traoré. A hashtag número África construiu a civilização viralizou globalmente. O professor Harrington divulgou um comunicado no dia seguinte, anunciando sua aposentadoria antecipada para se dedicar a projetos pessoais. A Universidade de Oxford publicou um pedido formal de desculpas e informou que iniciaria uma revisão profunda de seu currículo de história. O Teatro Sheldonian, onde o confronto ocorreu, foi escolhido como palco de uma nova série anual de palestras sobre as contribuições africanas para a civilização mundial. O primeiro palestrante, Ibrahim Traoré. Mas talvez a mudança mais significativa tenha vindo dos próprios estudantes. A procura por cursos de estudos africanos disparou nas universidades britânicas. Jovens historiadores começaram a viajar ao continente africano para estudar arquivos negligenciados por séculos. Manuscritos de Timbuktu, conhecimentos astronômicos dos Dogon e práticas médicas de curandeiros tradicionais tornaram-se objeto de pesquisas acadêmicas sérias. Um ano depois, a Universidade de Oxford inaugurou uma nova estátua em seu pátio principal. Não era de Ibrahim Traoré, que recusou a homenagem. Era de Ahmed Baba al-Timbuktu, o sábio africano do século XVI, que escreveu mais de 1.600 obras sobre direito, medicina, filosofia e matemática, enquanto Oxford ainda dava seus primeiros passos. A inscrição na base dizia: "O conhecimento não tem cor, a sabedoria não tem continente, e a verdade pertence a toda a humanidade." Anos depois, em uma entrevista, Traoré refletiu sobre aquele dia em Oxford. "Eu não fui lá com a intenção de fazer aquele discurso", admitiu. "Mas quando o professor Harrington falou o que falou, pensei nas crianças africanas que ouviriam aquelas palavras e acreditariam nelas. Pensei em todas as mentes brilhantes africanas ao longo da história, cujas contribuições foram apagadas ou roubadas. Eu não podia ficar em silêncio." Ele prosseguiu: "A verdadeira tragédia não está no que um professor ignorante disse,
mas no fato de que essas ideias foram consideradas aceitáveis dentro de uma instituição que deveria buscar a verdade e o conhecimento. Quantos estudantes passaram por suas aulas durante 47 anos absorvendo essas mentiras? Quantos chegaram a posições de poder levando consigo esses preconceitos? Foi por isso que falei, não para humilhá-lo, mas para romper o ciclo. O entrevistador então perguntou se Traoré acreditava que sua resposta havia sido severa demais. Ele balançou a cabeça. Por séculos, a história da África foi escrita por aqueles que nos escravizaram, colonizaram e exploraram. Eles nunca tiveram interesse em reconhecer nossas conquistas. Quando se é privado da própria história por tanto tempo, dizer a verdade não é dureza, é necessidade. O professor Harrington teve 47 anos para aprender a verdade. Escolheu a ignorância. Eu apenas escolhi não deixar essa ignorância passar em silêncio. Hoje, o chamado Momento Traoré é estudado em universidades de todo o mundo como um marco na forma como a história da África é discutida academicamente. Serve como lembrete de que o verdadeiro conhecimento exige humildade, curiosidade e coragem para questionar ideias estabelecidas. E mostra que, às vezes, a arma mais poderosa contra o preconceito não é a raiva nem a violência. É a verdade, dita com dignidade e sustentada por fatos irrefutáveis. E agora, de Lagos a Londres, do Cairo à Cidade do Cabo, professores começam suas aulas de história da África com uma verdade simples, que jamais deveria ter sido polêmica. A África não é apenas parte da civilização humana. Foi onde ela começou. O silêncio que caiu sobre Oxford naquela tarde de março não marcou apenas o fim da carreira de um professor. Foi o início de uma conversa há muito tempo necessária, sobre quem tem o direito de contar a história, de ser lembrado e de ser reconhecido por contribuir com a humanidade.